galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Veio hoje de um ângulo diferente, né? Com uma luz diferente, com a luz do abajur, porque o meu quarto não tem luz e está de noite. Mas é assim, a Opera arruma um tempo quando dá. E se precisa ser à noite, vamos ter que ser assim. Vamos ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Liga não, gente, minha mente não tá funcionando muito bem hoje. Então vamos lá. Hoje eu vim aqui com um bate-papo, porque eu não separei tópicos, então eu vou falar o que sair da minha mente. Com relação a minha adaptação, minha rotina com 4 kids, meu schedule, né? Nesses 4 meses. Então vamos lá. Todo mundo me julgou muito louca quando eu aceitei 4 kids, porque além de ser 4, são 2 sets de gêmeos, eram de 3 e 5 anos, assim, muito pequenos, mas quem me conhece realmente, sabe que eu queria ter 4 filhos, e eu queria ter gêmeos, eu queria ter, tipo, um atrás do outro, para que pudessem ser criados juntos. Então, quando essa família apareceu pra mim, eu fiquei, só pode ser um sinal. E aí, aceitei, não por ser 4, não por ter acontecido o lance do... Vamos focar aí, por favor, câmera, vamos colaborar. Não por ter sido 4, não por ter sido, né, por eu encarar como um sinal, mas porque eu tinha gostado da mãe. Eu falo desse olhar assim um pouco mais pra frente, porque, né, eu poderia ter caído mais do cavalo, mas enfim. Não vou falar que é fácil, realmente não é fácil. Gente, querendo ou não, você é au pair, não sei o que, você cria o filho de outra pessoa, no caso os filhos. Porque os pais estão sempre ausentes, porque precisam trabalhar, não julgo de maneira alguma, porque eu fui criada assim também, com pais sempre trabalhando e eu estando com babás ou algum parente. Mas basicamente é isso, você cria o filho de outra pessoa e você cria um laço com essas crianças. A não ser que você seja muito ruim, mas assim, eu te digo, eu era uma pessoa muito julgada assim por ser coração de pedra e tal, e mano, eu realmente me apeguei demais nessas crianças. Enfim, falando sobre o schedule, eu basicamente não tenho um schedule fixo. Mais ou menos, tipo assim, eu não tenho um negócio assim de tipo, você vai trabalhar das 7h45 às 5 e aí você tá off. Não tem. Então, assim, eu sempre sei que eu começo às 7h45, a não ser que quando ela quer mudar, ela me avisa na noite anterior, tipo, aí, você pode começar às 8, ou você pode começar às 7h30. Mas normalmente o horário que eu começo é mais ou menos esse, 7h45 da manhã. Muda um pouco cada dia da semana, porque ela estuda. Então, de segunda-feira eu começo tipo 7h45, aí eu vou até 1h30, 2h30 da tarde. Aí eu tenho um break, tipo, paro de trabalhar, fico off por algumas horas, pra não ultrapassar as 10 horas que eu posso trabalhar por dia. Então são 10 horas por dia, 45 horas por semana. Acho que eu já falei pra vocês naquele vídeo de o que é o au pair ou como funciona. E aí eu paro de trabalhar, aí eu volto 6h30, que é o horário que ela tá indo pra escola, pra faculdade, e volto a trabalhar e paro de trabalhar de novo 10h30 da noite. O que não é muito pesado, porque 8h30 eles já estão na cama, então eu fico 2 horas sem fazer nada. Assistindo, sei lá, mas eu não posso deixar a casa. Na terça-feira, começa às 7h45 de novo, mas vai diretão até 7h30. Daria 12 horas, se eu não tivesse um break de 3 horas nesse meio tempo, que é quando minhas 2 kids estão... As 4 kids estão na escola, porque na verdade é assim... Os meus mais velhos, de 5 anos, eles estudam de segunda a sexta-feira, das 9 às 4. Então eu tô sempre livre deles nesse período, praticamente o dia inteiro. Mas eu tô sempre com as menores. As menores só têm escola 3 vezes por semana. Então de terça e quinta elas vão durante 3 horas de manhã e de quarta a 3 horas da tarde. Então terça, quarta e quinta eu tenho 3 horas de break quando elas estão na escola. Na segunda eu tenho mais ou menos umas 4 horas de break, que é quando a mãe tá aqui, e na sexta eu vou direto mesmo. Aí, na quarta-feira, terça-feira ela tem escola também, a minha host, então por isso que eu não tenho... por isso que eu trabalho até 7h30.
Aí de quarta, quinta e sexta, supostamente era pra eu trabalhar até 5h30, mas já aconteceu de eu trabalhar até 6, 6h30, que é quando ela tá voltando do trabalho, ela atrasou em alguma reunião, ou o trem atrasou, aí eu pego ela na estação. Mas assim, eu nunca sei quando eu vou parar. De segunda-feira eu também nunca sei quando eu vou parar, tipo, pro break da tarde. É simplesmente eu esperar ela virar pra mim e falar, viu, você tá off. É chato, é bem chato, mas eu tento ser o máximo flexível que eu posso. Tô trabalhando bastante nessa questão de ajudar o próximo. Eu entendo que, porque assim, o meu host dad, ele é militar, então ele trabalha a semana inteira em outro estado e ele só vem pra casa de sexta-feira à noite e fica até o domingo à noite. Então, somos só nós duas, ela não tem família aqui, ela quase não tem amigos aqui, então, porque estão sempre se mudando. Então, eu faço o que eu posso pra ajudar. Nem sempre está reconhecido, né, mas estamos aqui, né? Porque se a gente fizer esperando receber de volta, né, não teremos. Não deveríamos nem fazer, na verdade, né? Enfim, o que mais? O que eu faço? Eu acordo, eu dou o café da manhã para as crianças, ajudo a se vestir, a pentear cabelo, escovar o dente, levo eles para a escola, dirijo eles até a escola. A escola é perto dos mais velhos, das mais novas é um pouco mais longe. Eu tenho que andar, tipo, se eu for andar, eu tenho que andar 30 minutos. E eu já fiz isso, empurrando o carrinho, porque elas não andam toda essa distância. Distância, elas ficam, tipo, cansadas. Então eu dirijo eles até a escola. Daí, se tiver um bom tempo, porque agora a gente tá no outono e, tipo, tá bem frio. Daí, se tiver um bom tempo, eu deixo os mais velhos na escola e fico com as mais novas no playground. E aí eu volto pra casa. Eu tenho que dar almoço, eu tenho que dar o café da tarde, janta eu tenho que dar só de segunda e terça-feira, nos outros dias é a mãe deles que dá. Eu tenho que lavar a roupa deles 3 vezes por semana, então segunda, quarta e sexta eu tenho que lavar lençol de cama também. A gente tem bastante playgrounds aqui, bem legais, assim, diferentes, em centros naturais, que tem alguns, tipo, que tem uns, estilo um zoológico, sabe? Só que não um zoológico, mas aquelas partes, assim, das cobras que ficam em vidro, sapo, essas coisas. Tem isso também, tem bastante lago. É muita área verde onde eu moro, isso é bacana pra quem tem criança. E... o que mais? Eu divido o carro, eu não tenho carro pra mim aqui. Eles têm 2 carros, mas um carro é do meu rosto e um carro é da minha rosta com as crianças, é o carro da família. Então, enquanto meu rosto tá fora, a gente fica com um carro só pra 2 pessoas. Então, assim, eu posso usar o carro dela, tranquilo, mas é aquela coisa, né? Se ela tá usando, eu fico sem. Então, nesses casos, ter amiga é bom, tipo, pra poder te levar com eles. Aí, quando meu rosto vem, sexta-feira à noite, eu posso ficar com o carro dele como se fosse o carro da au pair, entendeu? Então, eu não preciso ficar dividindo. É muito raro. Sobre trabalhar de final de semana, que eu esqueci de falar também, tecnicamente, meu schedule é pra eu não trabalhar de final de semana. Porém, pode acontecer. Tecnicamente, esse final de semana, esse próximo, tipo, amanhã, no sábado, eu trabalharia. Mas aconteceu uma coisinha que eu conto pra vocês no próximo vídeo. Então, eu não vou trabalhar amanhã. Mas, assim, pode acontecer, tipo, deles ter algum evento e eles me pedirem pra eu trabalhar no sábado, mas eles não podem ultrapassar as 45 horas da semana, então eles têm que me perguntar. Que tecnicamente eles têm que me perguntar se eu tenho algum plano ou não, antes deles mudarem o meu schedule, já que o meu schedule é de não trabalhar no final de semana. Mas já aconteceu de eu trabalhar de sábado, já aconteceu de eu trabalhar de domingo, mas eu não posso trabalhar os 2 dias, eu tenho que ter pelo menos um dia off, né? Que mais? A minha adaptação aqui foi complicada, eu diria. Meu primeiro mês foi... Enfim, eu cheguei aqui com 2 semanas faltando pra acabar o período de férias de verão. Então, assim, no primeiro mês eu não tive uma rotina fixa. Então, eu tive muito estresse. Eu não sentia falta de casa, eu não sentia falta de ninguém. É meio chato falar isso, mas é a realidade. Por quê? Por que eu não sentia falta de ninguém? Eu não tinha tempo. Eu era tanto estresse que tudo que eu queria no final do dia era deitar na cama e dormir, porque eu sabia que no outro dia eu ia ter que levantar cedo. E eu nunca fui uma pessoa matinal. Então, foi bastante complicado. Tipo, durante 2 semanas eu fiquei com os 4, período integral. E, tipo, na primeira semana eu trabalhei 50 horas. 50, né? Porque
né, ela nem tinha percebido, ela só foi pedindo pra trabalhar e tal. Só depois eu falei pra ela, mas ainda assim eu não recebi extra. Mas eu falei, primeira semana, não vou nem cobrar, né, pelo amor de Deus. E aí na segunda semana eles ainda estavam todo mundo sem escola. Na terceira semana começou a escola dos mais velhos. Então eu tinha que lidar com os mais velhos, né, levar mais velhos pra escola. E ainda lidar com as duas, todos os dias da semana, dentro de casa o dia inteiro. E na quarta semana, pra completar um mês, as mais novas começaram a ir pra escola também. E devido a esse estresse todo, né, rolou o rematch. Mas eu vou falar disso em um próximo vídeo sobre o rematch, inclusive. Já estou no meu segundo. Mas eu falo melhor num outro vídeo pra não ficar tão longo, porque esse já tem 11 minutos, né? Então, vamos lá. A minha adaptação. Eu não tive problema com a adaptação em relação à comida, com relação a horário, com relação a carro por aqui. Tipo, da minha parte eu não tive, mas eu tive com relação à minha hosta. Eu não tive problema com a adaptação com inglês. Eu aprendi aqui... Eu vou fazer um vídeo falando sobre como que o intercâmbio me mudou em tão pouco tempo. Mas assim, eu aprendi a me jogar, sabe? Dar minha cara e falar. Porque se eu não falar, se eu não dar um jeito de explicar e falar o que eu quero, eu não vou ter, entendeu? Porque não vai ter ninguém traduzindo por mim, não vai ter ninguém falando, então eu tive que aprender a diminuir a vergonha. Não vou falar que eu perdi a vergonha, porque não, mas diminuir a vergonha. Mas a minha questão de adaptação mesmo, assim, que pegou foi em relação à rotina. Eu não tenho problema com rotina, na verdade eu gosto muito de rotina. Mas assim, uma coisa também que, né, quem me conhece sabe que eu sou muito autoritária. Então, o que eu diria que eu tenho problema até hoje, na verdade, em relação à adaptação, é desperdício de comida. Não gosto mesmo. E eu prezo até hoje, eu falo pra eles, eu coloco menos, porque eu sei que estômago de criança é pequeno, mas assim, não deixa desperdiçar, não deixa mesmo. Com relação à bagunça, então assim, eu morava numa casa que a minha mãe, alguns anos atrás, ela era a louca da limpeza. Desculpa, mãe, mas é verdade, né? Hoje ela não é mais assim, mas assim, ela era louca da limpeza. Então eu nunca soube o que era morar numa casa suja, numa casa bagunçada. Aqui, a família onde eu vim parar, eles não têm dinheiro. Então assim, a casa é alugada, eles não têm housekeeper e ninguém aqui faz questão de limpar. Então era aquela coisa assim, se eu não fizesse, ninguém fazia. E como isso me incomodava, eu fazia, apesar de não ser o meu trabalho. Então assim, eu tirava o lixo, eu lavava a louça de todo mundo, mesmo chegando no final de semana, eu não tendo trabalhado no final de semana, se eu visse louça na pia, eu não conseguia fazer comida, eu não conseguia fazer as coisas. Então eu lavava, secava, guardava de todo mundo, não me importava. Eu deixava o quarto das crianças um brinco todos os dias, às vezes 2, 3 vezes no dia. Eu varria e passava pano na cozinha, passava aspirador pela casa, tudo que você não precisa. Mas só pra não ter que viver na sujeira e na bagunça. Guess what? 4 meses depois, abri mão. E a única parte limpa dessa casa é o meu quarto. Então assim, né? Vocês podem imaginar. Foi difícil. E que mais? Com relação ao quê? Não tive problema com relação à cultura. A única coisa sobre comida é que assim, eu engordo muito fácil. A minha genética ela não é favorecida. Então, em um determinado momento, eu tive que parar de comer as besteiras, porque aqui eles não comem, tipo, arroz, feijão, macarrão todos os dias. Entendeu? E então isso pra mim, em algum momento eu tive que parar, porque eu já tava começando a inchar. Eu não engordei aqui em quilos, mas eu enchei muito. Então eu tive que reduzir e pedir pra que eles comprassem comidas saudáveis, tipo, mais pacotes de salada, mais frutas, mais coisas integrais e fat free, tipo, zero gordura, porque eu realmente não posso, né? Adoraria. Acho que Deus não dá asa, cobras, né? Porque ele sabe que sem ter a genética favorecida, eu já comeria... Já acabo comendo o que eu não devo, imagina eu tendo, né? Imagina se eu fosse magra, eu ia ser doente, né? Então, thanks God. E basicamente é isso. Com relação à direção, eu vou deixar pra falar no vídeo do DMV, o vídeo sobre a minha drive license, porque daí vocês vão entender o que aconteceu com tudo isso, tá? Eu não lembro de mais nada, assim, que eu posso falar com relação à adaptação. Me perguntaram também... Olha, me perguntaram como era com relação à cidade, eu desbravar a cidade. A cidade onde eu moro não tem nada.
Nada, nada. Tudo que tem, assim, são centros comerciais, pequenos plazas, que é como se fosse uma outlet que tem as lojas. Então, assim, imagina um quadrado gigante, né? E nesse meio desse quadrado tem um estacionamento gigante. Só que não tem a quarta parte. Então é só isso aqui, isso aqui, isso aqui de loja. E aí tem esse quadrado de estacionamento. Normalmente tem o mercado, a farmácia, as lojas de roupa, alguma coisa tipo um McDonald's, enfim. Ficam nesses plazas. E, tipo, na cidade que eu moro tem muito, muito plaza. Basicamente, o que você acha aqui pra fazer é algum restaurante pra você ir comer. Tem um shopping na cidade, não é longe de casa, acho que é uns 8 minutos dirigindo. De 8 a 10 minutos. Tem a estação de metrô também, que é mais ou menos 10 minutos dirigindo. E eu aprendi a andar de metrô. Porque onde eu morava, a gente tinha a estação de trem, mas eu não tinha necessidade de usar, porque eu trabalhava na cidade do lado, então eu usava ônibus até o momento que eu não tinha a minha moto ainda. Mas basicamente é isso. Foi muito bacana eu aprender isso, inclusive. Eu realmente entender. E voltando à parte que, em relação a desbravar, a área que eu moro é muito verde, sabe? Tem muito parque. Eu conheci vários deles. Mas basicamente é isso. Então, sempre que eu tinha que fazer alguma coisa tipo vida noturna, eu ia pra DC. Que é como se eu fosse do interior de São Paulo e eu tivesse que ir pra São Paulo capital, pra alguma balada, alguma coisa bacana. Então é a mesma coisa aqui. Eu teria que ir pra DC ou pra Arlington, que é uma outra cidade. Mas assim, na cidade que eu moro mesmo, Neca de Catipiriba, não tem... Nossa, bem antigo isso, não tem nada. Enfim, eu vou parar o vídeo por aqui, porque já tá bem longo. Mas espero que vocês tenham gostado de saber um pouco como foi a minha experiência com relação à adaptação. Tem muita coisa que eu não falei aqui pra não deixar o vídeo longo e também pra fazer um outro vídeo, tipo, específico, tipo a questão da minha drive license e direção, tipo a questão do rematch, pra poder contar melhor pra vocês o que realmente aconteceu, sem ter que me preocupar com vocês ficando entediados de tanto tempo de vídeo. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!